Tá, mas o Baby Yoda, ou melhor, o Grogu, não devia ter participado da terceira temporada de The Mandalorian. E, sendo assim, nem filme era pra ter. Pronto, falei. O Ministério dos Spoilerfóbicos adverte. Essa reflexão contém spoilers de toda a franquia Star Wars. Prossiga por sua conta e risco. A existência do Baby Yoda, por mais que tenha sido um sucesso estrondoso, se tornou um problema para Star Wars por um tempo. Mas agora, depois de ver Mandaloriano e Grogu, eu acredito que eles arrumaram uma solução. Não faz ideia do que eu tô falando? Calma que eu explico o tamanho desse problema. Narrativamente, por mais que a gente adore a presença do Baby Yoda, o arco original dele terminou quando Din Djarin entregou o pequeno pro Luke Skywalker. A permanência dele na franquia dali pra frente tem motivações essencialmente comerciais. Afinal, aquele mascotinho verde vende boneco adoidado. Mas se engana quem pensa que é só isso e que foi simples mantê-lo em cena. Pensar em grandes franquias apenas pelo lado narrativo é um erro ingênuo. O comercial precisa sim ser levado em conta. O sucesso de vendas garante tanto as obras futuras desse universo, quanto o lucro que os estúdios priorizam. A Disney não é uma fada madrinha boazinha. Ela também quer dinheiro. Com isso em mente, é óbvio que quando Grogu cumpriu sua função original e foi entregue ao Luke, os criadores pensaram: esse personagem é carismático, adorado e altamente lucrativo. Não podemos encerrar a jornada dele aqui. E foi aí que surgiu o grande desafio do Baby Yoda. Como mantê-lo ativo na franquia? Um problema muito maior do que parece. A opção mais óbvia seria acompanhar o bebê verde sendo treinado como Jedi pelo Luke, mas isso esbarraria em problemas técnicos complicados. Primeiro, ficar recriando o Mark Hamill jovem com CGI sai muito caro, além de ser uma tecnologia que fatalmente fica datada e artificial com o tempo. E além disso, tem a linha do tempo. O Grogu seria o primeiro aluno do Luke logo após os eventos de O Retorno de Jedi. 30 anos mais à frente, quando reencontramos o Luke em O Despertar da Força, ele está isolado depois que sua escola de padawans fracassou. Nesse período, o bebê já seria uma criança de uns 80 anos, mas ainda assim um aprendiz. E dentro desse cenário haveria apenas 2 caminhos para o personagem. Ou ele teria sucumbido ao lado sombrio e se unido aos Cavaleiros de Ren, um plot que foi abandonado subitamente no tenebroso Ascensão Skywalker, quando todo mundo acabou morto pelo Kylo Ren, ou o Grogu teria sido assassinado quando o próprio Kylo Ren exterminou a escola do tio. Em ambas as opções, o nosso querido personagem terminaria morto. E bebê morto não vende boneco, eu acho, sabe? É por isso que provavelmente os criadores concluíram que o Grogu não podia ficar com o Luke. Ahsoka Tano já tinha se recusado a treiná-lo na segunda temporada de The Mandalorian, encerrando o caminho Jedi do personagem porque literalmente não sobrou nenhum mestre para cuidar dele. Então, para onde ele iria a partir dali? Pois é, ele é um bebê, não conhece muita coisa e não pode ser entregue aos cuidados de qualquer um. É aí que o Mando volta aos planos. Hey, what are you doing here? Oh. Okay, little guy. I'm happy to see you too. Afinal, a dinâmica da dupla já agradava o público e garantiria uma bela relação de pai e filho a ser explorada, além de possibilitar que acompanhássemos um treinamento completamente inédito na franquia, o de enjeitado para se tornar um Mandaloriano. Porque convenhamos, Padawans a gente já viu um montão. O problema é que na terceira temporada o Din Djarin já tinha sua própria jornada definida, e ela não incluía cuidar de um bebê. Fica visível a falta de propósito do Grogu nesse terceiro ano, que foi totalmente focado na sociedade de Mandalore e nos remanescentes do Império. Por isso ele passa boa parte dos episódios como um mero acessório, alívio cômico ou atrativo fofo. E isso é um perigo, já que o público pode se cansar ou enjoar da fofura se a história nunca evoluir. Até porque o crescimento do Grogu é muito lento. E, consequentemente, seu treinamento também. Não dá para ensinar muita coisa para ele por agora. O resultado foi um personagem visivelmente sem função, esperando o momento em que sua jornada pudesse de fato ser desenvolvida. E não se engane, essa pode ser uma baita jornada. Afinal, o criador do mítico Sabre Negro não foi o primeiro Mandaloriano a entrar para uma Ordem Jedi? Existe um paralelo muito bom para se criar com o Grogu aí. Por outro lado,
Quando o pequeno esverdeado estiver pronto para trilhar essa jornada de verdade, ele não poderá mais ser um bebê. Ele vai precisar ser pelo menos um jovem aprendiz. E aí, de novo, o lado comercial perde o potencial de fofura e carisma do Baby Yoda. Então eu acho que a gente não vai ver isso acontecer tão cedo. E assim o Grogu ficou um tempo meio sem função na franquia, além de vender produto. Mas o filme Mandaloriano e Grogu parece estar encontrando o caminho. This is the way. This is the way. E a solução é surpreendentemente simples: apostar no agora. É o Mando e o Grogu encarando missões pela galáxia, focando puramente na relação de pai e filho, tirando a dupla de grandes plots políticos como a restauração de Mandalore ou o surgimento da Primeira Ordem. O que pode ser decepcionante para quem queria ver o Din Djarin envolvido em grandes tramas, mas funciona para o personagem. A gente acompanha o cotidiano dos dois e o bebê pode ir desenvolvendo pequenas habilidades a cada aventura, trazendo surpresas e evitando que a gente enjoe dele. E de quebra, uma sementinha de preocupação mais séria plantada. Talvez o Mando não viva o suficiente para ver o Grogu adulto. O que vai acontecer quando não puder mais protegê-lo? Tudo bem? Já que a espécie dele envelhece muito devagar. Ele já tem 50 anos e ainda é um bebê. Mas o filme entrega tudo isso de forma leve, divertida, agradando ainda mais os pequenos, que vão pedir os brinquedos do Baby Yoda para os pais. E aí os bolsos da Disney sorriem. Yes. Então não, apesar de ser o desejo de muitos fãs, o Grogu não deveria ter ficado com o Luke, nem narrativa, nem comercialmente. É preciso pensar em grandes franquias nos dois sentidos. Agora resta torcer para que a franquia tenha coragem de dar o próximo passo e deixar o personagem envelhecer. Quem ia gostar de ver um Grogu adulto? Eu adoraria ver um Mandaloriano formado com acesso à força. Deixa aí nos comentários se você acha que a Disney encontrou um bom caminho para o Baby Yoda ou se ele continua sendo apenas um chaveirinho fofo para a armadura do Mando. Não esquece de conferir a crítica completa de Mandaloriano e Grogu aqui no canal. Corre lá para concordar ou discordar de mim. E também tem outros conteúdos de Star Wars. Eu vou deixar o link de tudo isso na descrição e nos cards. Obrigada por chegar até aqui. Segue, curte, compartilha. E eu te vejo no próximo vídeo aleatório, sem aviso prévio.